Bom dia, graça e paz. Olha só, como homens e mulheres reagem diante de situações adversas. Porque homens e mulheres são muito diferentes, né? Na sua forma de ver e de tratar as coisas. Mas às vezes a gente não para pensar nisso. A gente tem o nosso cônjuge, a gente tem a nossa mãe, nossas irmãs, nossas filhas, né? Estou falando como homem. E a gente não procura entender isso. Então, Deborah Taney, ela explica que as mulheres tendem a juntar-se no sofrimento. Elas se juntam para sofrerem juntas. Por meio de queixas e por falar muito, as mulheres criam ligações entre elas. E essas ligações são reforçadas pelo ritual da lamentação. Então as mulheres se unem para enfrentar o que causa sofrimento. As mulheres não querem simplesmente resolver o problema que está afligindo-as. Como, por exemplo, quem pode consertar isso? As mulheres não querem saber quem pode consertar isso. As mulheres querem principalmente compreensão e compaixão. Já os homens, eles, ao contrário das mulheres, eles querem por instinto responder a uma queixa com a solução do problema. Qual é o problema? Qual é a queixa? Essa, vamos resolver. Os homens é totalmente o contrário. E eles querem eliminar a causa do problema. As mulheres não, elas querem compreensão e compaixão nessa hora, mesmo que depois venha a resolver o problema. Então, para os homens não adianta se queixar. Se queixar para quê? Eu tenho que resolver e vou resolver. Então, alguém inventou, né, diante disso, a oração da serenidade, né? Que é mais ou menos assim: dá-me, ó Deus, coragem para mudar o que posso mudar. Dá-me, ó Deus, serenidade e resiliência para aceitar o que não posso mudar. E dá-me, ó Deus, sabedoria para reconhecer a diferença entre o que posso e não posso fazer. Então, a grande parte das pessoas que se comunicaram com Deus, né, encontrada na Bíblia, ela não apresenta serenidade. A maioria não. Nem calma e nem tranquilidade. Na oração feita pela maioria dessas pessoas na Bíblia, Deus parece os encorajar a lamentarem, como se fosse um ritual de lamentações. Por exemplo, é o profeta Jeremias. Jeremias, ele gemia, queixava-se tanto, que ficou conhecido como o profeta chorão. E há na Bíblia um livro das lamentações de Jeremias. E Jó, que fez discursos mais impetuosos, né, intensos na Bíblia, com Deus, inquirindo Deus, perguntando a Deus, no final, Jó vai surgir na história como um herói. Como um herói que se tornou mentor espiritual dos seus amigos que o criticaram. Então, olha só. Quando eu questiono se é legítimo explodir diante de Deus quando eu oro, tá certo? Quando eu questiono, é legítimo explodir diante de Deus, né? Eu não posso me esquecer de como Jesus orou lá no Getsemane, em alta voz e com lágrimas de angústia. E ali estava Jesus 50% humano, né? Ele com lágrimas de angústia e aflição e agonia, suando gotas de sangue, ele falando ao Pai. O que é que ele diz? Se possível, passa de mim esse cálice. E na cruz ele bradava: por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Ou seja, ele estava explodindo diante do Pai, que ficou em silêncio. Ficou em silêncio, porque ali quem estava fazendo isso não era o Jesus 100% Deus, era Jesus 100% humano. Não é? Ele tinha essas duas evidências. Então, Deborah Taney, ela observa que as mulheres geralmente vivem mais que os homens. Agora veja que interessante. E a pergunta que não quer calar é:
Será que as mulheres vivem mais do que os homens por causa da tendência que elas têm de liberar as emoções? De explodir em lágrimas? Né? De, em vez de guardar isso dentro de si, elas colocam para fora. Será que isso contribui para a longevidade? Porque está provado que elas vivem mais do que os homens. Então, a Bíblia e os judeus, ela tem a cultura oriental. Nós não podemos esquecer disso. Que valoriza, meus irmãos, as explosões emocionais e os sentimentos intensos. Por exemplo, em algum mercado do Oriente Médio, nesse exato momento, né, se gasta 10 minutos discutindo o preço de uma mercadoria. O dono do bazar, do local que vende a mercadoria e quem está interessado em comprar, gasta 10 minutos discutindo o preço. Esse tapete, não, não, eu quero, não, eu não sei, e fica naquela briga de preço. Né? Então, isso para eles é comum, faz parte, é da existência deles. Então, esse jeito apaixonado e muito diferente, é muito diferente dos gregos. Os gregos e romanos eram totalmente diferentes do judeu, né? Do mundo antigo. Ou seja, que sempre procurava um meio termo, o que era ideal para lidar com as emoções. Uma resposta eles queriam de como conter essa paixão, essa explosão. Peraí, calma, respira. Os gregos e os romanos partiam por aí. Era a cultura dele, mas o judeu não, o judeu é explosivo. Até hoje o judeu é explosivo, né? Então, ao estudar as orações, né, da Bíblia, eu aprendo, elas me ensinam que Deus quer que guardemos a sua aliança conosco, né? E que lhe apresentamos, né? Que lhe apresentemos algo que em oração as nossas queixas ou descontentamento sejam apresentados lá. Se eu estou descontente e tenho queixa, não adianta eu esconder de Deus, eu tenho que na oração explodir mesmo. Senhor, por que fazer pergunta? Alguém diz, não, você não deve fazer pergunta, por quê? Faça para quê? Irmãos, na hora da dor é difícil. Na hora da dor, Senhor, para quê? Senão você explode. Senhor, por que eu estou vivendo isso? Não está me ouvindo, eu estou clamando por isso. Isso está me afetando, eu não estou dormindo. Exploda mesmo, Deus vai compreender, meu irmão. É isso que a Bíblia mostra para mim quando os salmistas oram. Tá certo? Se vivo sorrindo, fingindo que estou satisfeito, enquanto por dentro eu estou explodindo, estou sangrando por dentro, eu estou desonrando o meu relacionamento com Deus. Fingindo ser ou viver o que não sou e nem vivo. Então, quando eu explodo em oração, Deus sabe. Já sabe que eu estou explodindo por dentro, eu estou apenas verbalizando, colocando para fora, para não dar para não ter um infarto. Por isso que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, ou seja, grite, exploda, mas não dê um tapa na cara de ninguém. Grita, exploda para não ter um AVC, coloque para fora, depois peça desculpa, depois se arrependa, porque quando você engole, irmãos, você é como minha mãe dizia, minha mãe usava uma palavra, um termo, né? Na simplicidade dela, você vai ter um colapso, né? Coloca para fora, você parece que tira um fardo, um peso enorme de cima de você, e às vezes você é mal compreendido por isso, e às vezes, por exemplo, se a pessoa te conheceu nessa hora em que você está explodindo, a pessoa vai dizer, vixe, como essa pessoa é explosiva, Deus me livre, não quero conversar com ela não, porque ela não lhe conhece, você explodiu porque não aguentava mais, mas Deus sabe. Então você pode até aparentar para as pessoas, mas para Deus, fingindo que tá tudo bem, Senhor. Oh, que alegria, Deus olhando para você. Não está, você está sangrando. Você está sangrando por dentro, você está sofrendo. E Deus sabe, mas Ele quer que você verbalize. Então, muitos, na verdade, estão até com raiva de Deus. Mas descontam em quem? Nas pessoas. Explodem em raiva com quem convive mais perto com eles. E fazem isso, irmãos, sem perceber que estão fazendo. Às vezes explode com o cônjuge, com a filha,
um colega de trabalho, com o pai, com a mãe, porque aquilo está incomodando. Então, ela nem percebe que estão explodindo com a pessoa errada. Um rabino israelense, ele levou um homem ao Muro das Lamentações, em Jerusalém. Qual era o intuito de levar esse homem lá? Ensinar esse homem a desabafar. Porque quando o judeu vai para o muro, será que ele fica balançando? Ele está desabafando. Ele está desabafando, ele está ali gritando com Deus, está colocando para fora, porque ele não aceita que o templo não exista mais, que foi derrubado, que ali só esteja a base do templo, que ficou o Muro das Lamentações, virou o Muro das Lamentações. A situação de Israel, ele não aceita, ele fica bradando mesmo. Então, esse rabino levou esse homem lá para ele desabafar. Ensinar ele enquanto ele desabafava. Então, a expressar a sua relação de raiva com Deus. Senhor, eu estou com raiva do Senhor, porque o Senhor está deixando isso acontecer conosco. Por mais de meia hora, né, esse homem golpeou o muro, esmurrava o muro. Né? O Muro das Lamentações em hebraico é cotel. Esmurrava o cotel. Né? Então, com as mãos e aos gritos, ele esvaziou o coração. É aquilo que eu acabei de dizer, irai-vos, mas não pequeis. Depois disso, ele, no meio da sua ira, ele passa a chorar. Porque o peso vai saindo. Ele coloca para fora, explodindo em palavras, e ele agora começa a chorar, é só lamentação. E esse homem não conseguia parar de chorar. E aos poucos seus gritos, né, viraram soluços que viraram oração. Porque, paulatinamente, ele ia baixando a sua temperatura, né, de raiva. E foi assim que o rabino Davidinho ensinou esse homem a orar. Então, o que é que eu quero dizer com essa palavra de hoje? Você e Deus são parceiros. Ele veio morar em você, ele veio habitar em você. Então faça com que essa relação seja verdadeira. Tá doendo? Tá. Ah, Senhor, tá tudo bem, Senhor. Senhor, tá tudo beleza. Deram um bico na minha canela, Senhor, mas tá tudo bem. Me prometeram, Senhor, e não cumpriram. Mas tá tudo bem, Senhor. Por dentro não está. Por dentro não está. Esqueceram de você. Na hora da comida, alguém comeu 4 pães com queijo. E quando você chegou, puxa, cadê? Alguém comeu 4, não pensou nos outros, eu fiquei sem. Você não vai ficar feliz. Pensa nisso. Amém? E fala para Deus aonde está doendo, o que está machucando. Eu não vou compreender, mas Deus vai. Fica com Deus.